Fala, meu lindo, minha linda. Que bom que você está aqui comigo nessa palavra. Eu tenho uma mensagem do Senhor para você. Eu tenho certeza que essa palavra será bênção de Deus para você, para sua casa, para sua família. Se eu puder te dar um conselho, elimine as distrações. Dedique esse tempo para você ouvir a voz de Deus, sabe? Como um hábito de dedicar o tempo para ouvir aquilo que Deus tem para você. Então faça isso, elimine distrações. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, há 4 anos, sem falhar, 7 horas da manhã tem uma palavra de Deus para você aqui, tá bom? Então curte o vídeo, manda para todo mundo, manda no grupo da família, no grupo que dá briga, manda para todo mundo essa mensagem. Nem que seja como indireta para alguém, mas envia. Olha aí, ó, tá vendo? E vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. Aleluia. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 5. Hoje, eu confesso para você que essa foi uma das palavras que mais incomodou meu coração. Essa mensagem foi uma das palavras que me tirou do eixo durante uma semana, pelo menos. Depois de uma conversa que eu tive com meu avô, de uma história que ele me contou, meu coração entrou em guerra por conta de uma coisa que ele me disse. Uma pergunta nasceu naquele dia, e eu não tive paz enquanto o Espírito Santo não me respondeu. E o Senhor não me respondeu de uma maneira prevista, sabe? Ele agiu no contexto mais inesperado. Enquanto eu fazia a pergunta, contando para o meu pai, o Espírito Santo me fez entender, olhando para ele, a resposta. Sabe, o tema dessa mensagem é quando tudo dá errado. Sabe, quando nós semeamos da maneira correta, mas na hora da colheita parece que tudo sai de maneira contrária. E eu vou te dizer, essa é uma das sensações mais difíceis de nós como seres humanos enfrentar, porque a gente não aceita, entendendo que se plantamos algo bom, colher algo ruim, entende? A gente tem um senso de justiça falho, mas quando se trata da gente, ele é bem aprimorado. Então, eu vou já te contar, mas eu só quero que você faça uma pergunta para você, sabe? E que você, ao longo dessa palavra, você construa no teu coração a sua resposta. A lei da semeadura, ela é verdadeira ou ela tem exceção? A lei da semeadura, sabe? Aquela que a gente diz no nosso senso comum, mas que a própria Bíblia em Gálatas diz que aquilo que eu plantar, isso eu vou colher. Então a pergunta é, isso é real? Será que é dessa forma que acontece? Será que se eu realmente plantar, eu vou colher? Ou será que se eu plantar o bem, eu vou colher esse bem todo que penso estar plantando? Será que isso é infalível? Ou será que em algum momento tem as suas exceções? É isso. Daniel capítulo 6, verso de número 5 diz: então disseram estes homens: nós não encontramos qualquer ocasião contra o Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Aí o verso 7 diz: todos os líderes do reino, os governantes, os príncipes, os conselheiros, os capitães, reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um decreto, para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aí o verso 9, no verso 8 o decreto é promulgado, no verso 9 diz o seguinte: o rei assinou o decreto, e no 10 diz: então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa.
e com suas janelas abertas no seu quarto, que dava para Jerusalém, ele abaixou sobre os seus joelhos e fez durante 3 vezes naquele dia. Deu graças a Deus, como sempre fazia. Sabe, quando a gente olha para uma história como essa, aonde a Bíblia nos apresenta um menino bom, aqui não é a história de um homem mau, não é a história de um personagem que a gente tem raiva, não. Aqui é um personagem que você lê do início ao fim e você sente prazer na vida do Daniel. O Daniel é um menino justo, é um menino íntegro. A Bíblia vai dizer que o que ele representa é notável aos olhos da liderança. A Bíblia diz que ele foi colocado como líder, ele foi honrado perante os seus. Só que existe um problema, porque quando você é honrado, você atrai olhares diferentes. Sabe, quando tudo na vida está normal, está, sabe, meio cinza, ninguém olha para você. Agora, quando de repente você faz algo e isso te coloca em evidência, você não se torna só alguém a ser celebrado, você se torna um alvo para ser atacado. E os ataques são normais. Agora entenda que a semeadura de Daniel, ela é maravilhosa. A vida de Daniel é excelente. O Daniel tem uma postura incrível de uma devoção a Deus como ninguém. A Bíblia diz que o Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu sei que aqui em São Paulo, e você que está em casa, ora pelo menos 2. Mas o Daniel orava 3. Eu tenho certeza que você não consegue sair de casa sem dobrar os joelhos e falar com o Senhor: Jesus, abençoa o meu dia. Eu te agradeço pelo ar que eu respiro. Eu te agradeço, Senhor, pela criação. Eu te agradeço pela minha salvação. Eu te agradeço por ter conhecido o teu nome. Não é verdade? Todo mundo faz isso. Todo mundo antes de dormir diz: Jesus, mais um dia eu venci. Mais um dia o Senhor me ajudou. E por isso eu estou tão feliz. Em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Não é isso que você faz todo dia? É. Aleluia. Mas Daniel fazia 3. Daniel fazia no meio do dia. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você entenda que a semeadura de Daniel era extraordinária. Então entenda, se a semeadura de Daniel é extraordinária, não dá para aceitar que esse garoto não viva o melhor dessa terra, porque é isso que a gente diz: olha, você vai viver o melhor dessa terra, a sua vida vai ser um mar de rosas. Aí a Bíblia diz que o Daniel é sinistro, irmão. Saiu o decreto, e o decreto tem uma sanção. A sanção é o seguinte: se alguém se prostrar perante outro Deus que não seja você, que era o rei Dário, você vai jogar ele na cova do leão. Aonde? Na cova do leão. Por que eu fiz isso? Não sei. Leão. O leão, irmão. Alguém já viu um leão aqui, irmão? O leão é o rei da selva. Top, bonitão. Mas ninguém gosta de passar a mão no leão, porque o leão é perigoso. Até tem quem passa, mas passa uma vez só. Olha só. Minha memória vai trazendo coisa que não tem nada a ver. Me lembrei da minha lua de mel, que eu passei a mão no leão. Agora, nada. Ai, Jesus, tira essa memória agora. Deixa só com a palavra aqui. Aí a Bíblia vai dizer que o Daniel se dobrou os seus joelhos, orou, e aconteceu um negócio. É óbvio. Daniel foi acusado, porque estava todo mundo na porta assim, ó. Vamos ver se ele vai fazer igual? Porque eu quero que você saiba de uma coisa. Grava isso, meu lindo. A gente não está vivendo na Disney. A gente está vivendo no mundo real. No mundo real é assim: se você está dando muito certo, vai ter uma grande parte de pessoas que vai estar esperando você cair. Isso é normal. Vai ter gente que está assim, ó: vai cair, hein? Vou estar lá para ver. Aqui não tem ninguém assim. Ninguém torce pelo mal dos outros, não. Aqui todo mundo fala: quero que prospere mesmo, Deus abençoe. Mas tem uns malucos na vida aí, irmão, que fica só esperando. Nossa, ó, subiu. A queda vai ser pior, hein? Irmão, estava todo mundo na porta do quarto do Daniel, esperando ele dobrar o joelhinho. Só que por quê? Porque eles sabiam que contra o caráter de Daniel não dava para tentar. Isso é maravilhoso, quando as pessoas sabem o quão previsível você era em fazer o bem. Sabe, o que se espera de um cristão? Que ele tenha atitudes de um cristão.
Então você é previsível. Nós temos que ser previsíveis. Ser imprevisível é lutar contra os princípios que nós defendemos. Você está entendendo? Então a nossa semeadura, ela é previsível, porque não dá para se esperar algo diferente de quem conheceu Jesus, de quem vive o Evangelho, de quem ama Jesus de verdade. Não dá para esperar outra coisa senão o bem, senão os princípios sendo respeitados. Amém. Bom, olha aqui. Aí o povo ficou esperando o Danielzinho lá. O Daniel orou. Pegaram o Daniel e falaram assim: Daniel, poxa, que coisa, né? Vai ter que ir para a covinha do leão. Vou resumir para você a história. Jogaram o Daniel na cova do leão. Só que o rei Dário, irmão, curtiu o Daniel, seguia ele no Instagram e tudo. Falava: nossa, o Daniel é meu faixa. Eu não queria. Daniel, por que você fez isso? Não é porque eu não posso. Eu não vou me prostrar a outro Deus, senão o meu Deus de Israel é o meu Deus. Como que eu vou deixar? Sabe, mesmo que o mundo tente conspirar contra os teus princípios, você tem que dizer: irmão, não adianta, eu não consigo. Eu não vou negociar com aquilo que é eterno. Eu vou até o final, mesmo que me custe um alto preço. Aleluia. Aí o Dário falou assim: poxa, então, irmão, eu vou ter que jogar na cova do leão. Só hora para o leão ter comido. Aí o Daniel jogaram na cova do leão. A pergunta é: o que Daniel semeou fazia parte da colheita da cova do leão? Então aqui eu fiquei em crise. A lei da semeadura é estranha. Como assim? Como assim? Alguém que é justo, que ora 3 vezes ao dia, foi parar na cova do leão? Como assim alguém como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram à estátua de ouro que haviam levantado, foram parar no forno de fogo ardente? Como assim o apóstolo Paulo foi perseguido? Como assim homens como Pedro foram assassinados por amor ao Evangelho? Como assim um mártir como tantos que a Bíblia nos apresenta viveram esse tipo de colheita? E aí, irmão, eu entrei em crise. Mas lembra, a primeira crise não foi no texto, a primeira crise foi no meu avô. Eu sentei com meu avô, irmão, e eu amo sentar com pessoas mais velhas e ouvir. Eu não falo nada, eu fico até com vergonha, porque é muita sabedoria. Resguardado de simplicidade mora muita sabedoria. Meu avô começou a contar uma história para mim. Como foi que ele foi parar na cidade grande? Meu avô é um homem de 70 e poucos anos, extremamente simples, aprendeu a ler lendo a Bíblia. Um homem crente, um homem, sabe, um homem de Deus. E aí ele disse para mim uma coisa. Ele falou: filho, o jeitinho dele assim falar o vô trabalhava como agricultor. Ele fala, ele não fala agricultor. Como agricultor. O vô fez um primeiro plantio. É uma rocinha de 200 metros quadrados. E o vô plantou. E a primeira colheita do vô, a avó ficou doente. E o vô teve que pegar todo o dinheiro da colheita e pagar uma cirurgia de emergência para ela. Aí eu, sério, vô, sério. E aí eu arrisquei de novo. Peguei tudo que eu tinha, vendi umas vaquinhas, alguns animais que a gente tinha, e comprei mais um tanto de semente, e plantei tudo de novo. E aí veio uma chuva muito forte, uma chuva de pedra, e destruiu toda a lavoura quando estava começando a germinar. E a última vez, o teu pai me ajudou. Ele me contando, o teu pai me ajudou. Eu plantei uma rocinha no barbante. Eu não sabia o que isso significava. Meu avô diz, ele esticava o barbante. Meu paizinho ia até o final esticando o barbante. E aí quando o barbante estava esticado, o meu avô ia com aquela máquina de plantar a semente, colocando a semente em linha para ficar uma roça perfeita. E aí meu avô me disse uma coisa: eu fiz tudo do melhor. Eu me lembro da cena do teu pai. A gente se encontrava no caminho, e eu ouvindo meu avô. E ele disse: pois é, só que eu não sabia de uma praga que estava no Paraná naquela época, e essa praga atacou a nossa lavoura e a gente perdeu toda a colheita. E foi por isso que eu vim para a cidade. Fui para Curitiba, meu avô contando, com os filhos, sem dinheiro no bolso, sem nada, com pouquinha coisa para sobreviver. Aí eu perguntei para o meu pai: pai, o pai lembra disso? Aí meu pai disse: eu lembro do teu avô chorando no galpão quando perdeu toda a plantação dele. E quando eu ouvi e somei tudo aquilo, eu falei: como que pode? Ele plantou certo e colheu tudo ruim, tudo errado. Aliás, nem chegou a colher.
Entende a crise? Entende que a gente vai entrar em crises na vida. Em algum momento a gente vai dizer: puxa, mas eu fiz tudo certo e para mim parece que dá tudo errado. Alguém já viveu isso? Alguém? Ou eu estou falando aqui em outro idioma? Fala a verdade, você já viveu, teve essa sensação de injustiça? Você diz: eu fiz certo e eu colhi errado. Bom, eu fui com essa crise para casa, até que eu estava conversando com meu pai no dia do meu aniversário. Eu olhei para o meu pai e falei: pai, e aí pai, a lei da semeadura existe? E aí o Espírito Santo falou no meu coração: ela é real. E eu: como assim, Senhor? Aí no meu espírito o Senhor falou: é que se aquela lavoura tivesse crescido, tivesse dado fruto, o teu avô nunca viria para a cidade. Olha aqui, no meu espírito isso, eu olhando para o meu pai e o Senhor no meu coração: o teu avô nunca viria para a cidade, o teu pai nunca conheceria a tua mãe, você nunca teria nascido. E essa não seria a história, essa pergunta nem sequer existiria. Então o Espírito Santo me fez entender: o dia que o teu avô plantou, ele nem sabia que a colheita seria muito maior do que o plantio que ele estava fazendo. Ei, escute! Uma roça se perdeu, 2 roças se perderam, 3 roças se perderam, mas uma geração foi salva para a glória de Jesus. Eu quero que você entenda, uma transformação aconteceu. Então grava o que eu vou te dizer: quando você está com Jesus, até quando parece que está dando errado, está dando completamente certo. Até quando você pensa que você perdeu, na verdade existe algo poderoso de Deus sendo gerado. Porque há um texto na Bíblia que nós não podemos ignorar: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, eu olhei para o meu pai e eu disse: pai, eu entendi, pai. Eu entendi. A lei da colheita é real, mas a geografia muda rapidamente. É possível eu plantar aqui e colher em outro lugar totalmente diferente. Sabe qual é o que é doido da nossa vida? Que mesmo quando os nossos olhos não enxergam o fruto da semente, precisamos continuar semeando. Mesmo quando os nossos olhos não enxergam o fruto do trabalho, mesmo quando os nossos olhos não contemplam o suor da dedicação virando frutos, continue semeando, continue fazendo bem, continue estendendo as mãos, continue semeando, continue sendo honesto, continue sendo fiel, continue respeitando princípios. Porque quando a colheita chegar, ela será extraordinária. E aí eu entendi uma coisa que o meu pai um dia, na simplicidade dele, me falou. Ele falou para mim: filho, a gente estava passando uma crise, eu e a Paula, e Deus falou com meu pai. Meu pai me chamou, e aquelas conversas que só um pai pode ter com o seu filho, sabe? Meu pai disse para mim: filho, o teu avô nunca traiu a avó, e a colheita do teu avô sou eu. Filho, eu nunca traí a tua mãe. É muito bom ouvir isso do nosso pai, não é? Olhando nos nossos olhos: eu nunca traí a tua mãe, e a minha colheita se chama Dave, Leonardo e Carla. Vocês são a minha colheita. Filho, se você quer colher nos teus filhos o que o teu avô colheu em mim e o que eu estou colhendo em você, seja fiel à tua esposa, sabe? Mesmo que os nossos olhos não vejam agora, continue semeando. Meu lindo, mesmo quando tudo dá errado, examine a sua semente. Se ela for boa, continue semeando. Se a sua semente agrada o coração do Senhor,
continue semeando. Agora, se a sua colheita tem a ver com a sua semente, pare de semear, tire as sementes, mexa a terra, limpe a terra e comece a semear de maneira correta. Porque aquele que semeia, colhe. A pergunta, para terminar, é: e Daniel, onde entra nisso tudo? Daniel, essas horas, está na cova do leão, irmão. Eu até esqueci ele lá, tem que voltar antes que o leão acorde. Porque a Bíblia diz que ele foi lançado na cova dos leões. Óbvio que é uma figura ficta que a gente cria, e assim que eu conto para os meus filhos. O Daniel dormiu nas costinhas do leão. Imagina o leão deitadinho, top. O Daniel fez assim: vai pro ladinho, leão, quero dormir. Aí o leão não estava entendendo nada: mas eu devia te comer, não devia? Vai pro lado, cala a boca, leão. Dorme aí, não enche meu saco. Era o doutor do Liro, falava com os animais. Desculpa, a referência é péssima. Aí a Bíblia diz que na manhã seguinte, o rei Dário foi lá. Eu vou ler que é melhor. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem. Daniel está dizendo: visto que perante ele encontrou-se inocência em mim. E também perante a ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Então o rei ficou extremamente contente por ele e ordenou para que eles erguessem Daniel para fora da cova. Então Daniel foi erguido para fora da cova, e nenhum tipo de ferimento encontrou-se nele, porque ele acreditou em seu Deus. Mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando parece que, o ambiente destruiu, continue crendo no seu Deus, continue acreditando no Deus que você serve, continue acreditando na semeadura, continue acreditando. Aí, meu Deus, eu até perdi. E o rei ordenou, e trouxeram-lhe aqueles homens que tinham acusado Daniel. A treta agora começa. E foram lançados dentro da cova dos leões. Eles, os seus filhos, suas esposas e os leões tiveram domínio sobre eles. Paparam, né? Tiraram a barriguinha da miséria. Bom, eu vou parar porque vai ficando pesado, quebrado os ossos, tal. Coisa sinistra. Eu só quero que você entenda: a lei da semeadura, ela é infalível. Então, meu lindo, se a sua semente é boa, mesmo parecendo que às vezes está dando tudo errado, continue semeando. Se a sua semente tem a ver com a relação da tua colheita, pare de semear, mude a semente. Mas nunca esqueça que com Jesus, mesmo quando está dando errado, na verdade está dando certo. Aí meu avô foi para Curitiba, trabalhou de servente de pedreiro. Minha avó lavou roupa para fora, limpava a casa de pessoas importantes. E um dia decidiram ir para Joinville. Lá em Joinville, meu pai conheceu minha mãe, que está aqui, a Luciane. Fica de pé, mãe, para as pessoas conhecerem de quem eu falo tanto nas mensagens. Essa é minha mãe. Minha mãe casou com meu pai. E dia 9 de abril de 1990, eu nasci. Sabe qual é a loucura? A gente esquece que sementes viram sementes. O que você semeia hoje gera sementes para gerações. Tome cuidado com a sua semeadura, mas seja intencional nelas. Um dia eu quero ter o privilégio de ouvir o meu filho falando algo parecido. Um dia, meu pai casou com a minha mãe. E eu sou a semeadura
a colheita do meu pai. E um dia, se Jesus me permitir, eu quero ouvir um neto falar a mesma coisa. E todos colhendo de uma roça frustrada, que parecia ter dado tudo errado, mas na verdade estava dando tudo certo. Jesus, obrigado. Tua palavra, ela é real. A lei da semeadura é real, Jesus. Cremos que aquilo que semeamos, isso nós iremos colher. Senhor, nos faz entender e examinar as nossas sementes. Não nos permite semear de maneira errada, Senhor. Mas, Jesus, às vezes, nosso coração aperta, porque parece que aquela semente plantada há tanto tempo não vem à tona. Jesus, nos traz esperança e acalma o nosso coração, para que quando a árvore estiver grande, a gente lembre da semente que gerou aquela árvore. E nunca nos esqueçamos que o Senhor é que dá o crescimento, e que o Senhor faz tudo de maneira perfeita, e que sim, Jesus, até quando está dando errado, está dando certo. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Eu imagino o porquê você está aqui. Eu quero que você saiba que esta palavra é uma resposta de Deus para a tua vida. Eu só quero te pedir um favor muito importante: fazer com que essa mensagem chegue o mais longe possível. E para isso você pode me ajudar. É só curtir o vídeo se você ainda não curtiu. Comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, é bem rápido. Você aperta, se inscreve no botãozinho de inscrever-se, ativa o sininho e fica sempre ligado, porque toda segunda-feira, há 3 anos, aliás, já estamos no 4º, sem falhar, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Vamos pro vídeo. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 20. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 20. E ela lhe disse: não me chamem de Noemi, mas me chamai de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado eu de maneira amarga. Há uma versão que diz, entre aspas, o significado de cada nome, mas eu quero que você saiba que Noemi significa agradável. Esse é o significado do nome Noemi, agradável. E o que ela está dizendo é: eu não quero que vocês me chamem de Noemi, porque eu não sou mais agradável. Agora eu sou Mara, eu sou amarga. Esse é um daqueles livros que você lê chorando, termina chorando, e você tem que revisitar algumas vezes para compreender o nível de dor que tem inserido nas entrelinhas dessas histórias. O livro é de Ruth, mas a história começa com uma mulher chamada Noemi. Noemi é casada, tem 2 filhos, e esses 2 filhos, junto com a sua família, Noemi e seu esposo, eles se mudam de cidade. Eles moravam em Belém. Belém, que significa casa de pão. Mas na casa de pão não tem comida, acabou a comida. E aí eles se mudam para um lugar chamado Moabe. Eles saem da terra deles e se mudam para um lugar chamado Moabe. E em Moabe, tudo o que poderia acontecer com Noemi acontece. A primeira coisa, o seu marido morreu. Noemi perdeu o seu marido. E a segunda coisa, Noemi perdeu os filhos, os 2 filhos que eram casados. E uma das suas noras tem o nome por Ruth. Então
basicamente, as duas personagens principais são Ruth e Noemi. Mas o que eu quero falar com você hoje não é sobre Ruth, é sobre Noemi. Noemi é um retrato de muitos de nós. É o retrato do esgotamento. É o retrato da dor por palavras. Eu não sei como você se encontra, mas talvez o que eu vou falar agora você vai identificar, e se você identificar, saiba que isso é para você. Palavras como não aguento mais, não quero, não consigo, chega, para mim deu, são sintomas dessa palavra, esgotamento. Interessante que hoje nós temos palavras e nós temos diagnóstico para tudo. Hoje nós chamamos depressão pelo nome certo. Antigamente se chamava depressão de doença espiritual. Não, depressão é doença e precisa ser tratada. Existem as que são espirituais, sim, mas existe patologia. Existe síndrome do pânico, e que antes a gente chamava de covardia. Covarde, tá ficando louco. Existe isso. E na década de 70, nos Estados Unidos, foi pesquisado um nome que hoje é comum e que tem há milhões de anos, e desde que mundo é mundo sempre teve, o tal do burnout. E agora no nosso século é tão presente isso que a gente nem acredita. Você pode estar num avião e de repente alguém ter um surto e começar a gritar e ter que parar e sair do voo, porque senão vai dar um problema muito grande. As pessoas, elas entram em erupção. Só que esgotamento é um processo. Nada começa de repente, nada é do nada. Sempre começa pequeno, cresce, não é tratado, e quando você vê, você está de mal a pior. Um amigo me ligou essa semana. Aliás, esse meu amigo é um amigo mais próximo, e algumas vezes eu identifiquei nele algumas coisas que me incomodaram bastante. Eu chamei ele e disse: cara, você está com um problema emocional, você está muito ansioso, a ansiedade está transpassando pelas tuas ações. Mano, baixa a bola, você está falando coisa que não é normal você falar, você está esgotado. E aí passou isso e ele continuou naquilo, quando nesses dias ele me liga dizendo: cara, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou chorando do nada. Eu começo a chorar, eu estou com medo, eu não sei o que eu sinto, eu só sei que é estranho. Eu tenho vários amigos, e talvez você tenha amigos, e talvez seja você que se encontra nesse estágio. E aí quando eu olho para Noemi, Noemi está nesse estágio, porque o esgotamento deturpa a nossa visão sobre tudo. Deturpa a nossa visão sobre Deus, deturpa a nossa visão sobre o próximo, deturpa a nossa visão sobre nós, que é tão pior quanto ver Deus da maneira errada. Obviamente que Deus sempre é a primazia de tudo, mas quando nós começamos a confundir as emoções, a gente entra num looping muito difícil de sair. E aí nós chegamos nas doenças que são as doenças psicossomáticas, sabe? Depressão, síndrome do pânico. E eu não sou médico para falar profundamente, de maneira profunda com você sobre isso, mas o que eu posso falar é sobre o esgotamento. E essa mulher é isso. Essa mulher, ela sai da terra dela, ela tem marido e ela tem filhos. E na terra onde ela vai, ela perde o marido e os filhos. Você imagina que você não quer sair da sua cidade para algo melhor, e quando você voltar, você está bem pior do que quando você saiu. Ninguém deseja isso. Isso é extremamente dolorido, vergonhoso. E a Bíblia diz que é isso que acontece com Noemi. Ela vai para Moabe, perde tudo, e agora ela sabe que em Belém voltou a comida e a prosperidade, e ela precisa voltar para Belém, só que agora sem nada. Você consegue imaginar a dor dessa mulher?
ter que fazer o mesmo caminho de volta, só que agora sem os filhos e sem o marido. Imagina como estão as emoções dela. Ela era Noemi agradável, mas agora ela está amarga. E a Bíblia vai dizer que no caminho para Belém, na volta para casa, ela olha para as suas noras, as suas 2 noras, e ela diz: olha, gente, vocês não precisam me acompanhar. Vocês não devem me acompanhar, porque que esperança vocês têm em mim? Eu não vou ter mais filhos, e se eu ter filhos, vocês não vão esperar eles crescer para se casar com eles. Eu não tenho nada para oferecer para vocês, vão embora. E aí a Bíblia conta que as 2 choraram, as 2 noras em alta voz, mas uma foi embora e uma ficou. E a que ficou é a Ruth. E eu quero ler para você o que Ruth diz. Ruth diz para ela: não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Eu quero que você entenda o que isso significa. Nos períodos de esgotamento, a ajuda talvez virá de quem menos você espera. Para que você compreenda o que eu estou dizendo, Moabe, a terra de Moabe, de estrangeiros, era depreciada. O seu povo não tinha valor, diferente de Belém. O que pode vir de bom de Moabe? Pois bem, uma moabita chamada Ruth está olhando para uma mulher em frangalhos e dizendo: eu não vou te abandonar, eu não vou deixar você padecer, eu não vou deixar você não vai ficar desamparada. Aonde você for eu irei, aonde você estiver eu estarei. O seu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Comece a suplicar para que Deus te envie amigos que não abandonem você na hora que você mais precisa. Comece a suplicar para que Deus coloque na sua vida Ruths que talvez sejam inesperadas, mas no momento de maior dor sejam na sua vida o bálsamo de memória que você não está sozinho. O esgotamento, ele é difícil de lidar, porque é o ápice de dor. Mas existem algumas coisas que nesses momentos são necessárias. E a primeira coisa é que você precisa de uma Ruth perto de você. Está entendendo? Que enquanto você ouve essa mensagem, Deus começa a trazer à luz quem é a Ruth na tua história. E se essa Ruth ainda não chegou, que ela chegue, e que ela te faça lembrar que você não está sozinho nessa terra, e que você não está desamparado. Porque se a tua percepção é que todo mundo te desamparou, a palavra te lembra que sim, sempre haverá uma Ruth perto de você. Não, eu quero declarar isso para que você entenda: sempre haverá uma Ruth perto de você, em nome de Jesus. Se essa Ruth ainda não chegou, que ela chegue para te lembrar: você não ficará sozinha. A Bíblia continua. É a história de Ruth, é ela chegando, de Noemi chegando na cidade, e todas a chamando de Noemi. Oi, Noemi. Noemi, você voltou. Todo mundo está comovido com a dor dela, todo mundo sabe. Só que aí ela diz: não, gente, não, por favor, não me chamem de Noemi. Eu era Noemi antes de sair, mas a minha vida está destruída. Ela está dizendo em outras palavras isso. Agora eu não sou mais agradável, eu sou amarga. É isso que eu sou, mas não é isso que ela é. É isso que ela enxerga. Entenda que às vezes o que você enxerga de você é uma imagem distorcida
que a dor e as crises fizeram você enxergar, mas o que nós enxergamos, o que Deus enxerga, o que as pessoas que te amam enxergam é totalmente oposto do que você vê. Se o que você vê é destruição, eu quero dizer que o que Deus vê é esperança. Se o que você vê é o fim, quem te ama vê como uma oportunidade de recomeçar. Você precisa apenas mudar a perspectiva de você sobre você e alinhar com a expectativa de Deus sobre a tua história. Deus, o que o Senhor vê, porque o que o Senhor vê é o que eu quero enxergar. Noemi se dizia amarga, mas Deus nunca viu Noemi amarga. Deus sempre olhou para Noemi e chamou ela de agradável. Sabe, Ruth nunca viu Noemi como Mara. Ruth sempre viu Noemi como Noemi. Então por que ela acha que é Mara? Porque ela está esgotada. E isso é o problema de tudo. Quando estamos esgotados, a nossa percepção se altera sobre tudo, sobre todos. Quando estamos esgotados, pensamos que não temos valor. Quando estamos esgotados, olhamos para um gatinho e enxergamos um leão. Os pequenos obstáculos se tornam grandes montanhas e aquilo que é simples se torna uma calamidade. Estamos esgotados. Então, meu lindo, se esta é a fase que você se encontra, eu quero dizer que existe uma válvula de escape para você. E a válvula de escape tem nome. Jesus. Jesus é aquele que acalma a tempestade, que tira de nós toda a dor, que nos faz lembrar do que Deus pode. A Bíblia termina dizendo que a nora, isso aqui é demais, a nora de Noemi, a Ruth, casou de novo e casou com um homem chamado Boaz. Boaz é pai de Obed, Obed é pai de Jessé, Jessé é o pai de Davi. E Davi é da genealogia de Jesus. Sabe o que acontece? Deus não renovou apenas Noemi. Deus renovou a história dela. E toda a esperança lhe foi devolvida com uma família nova que Deus deu para ela. Só que agora Noemi é parte da família de Jesus. Noemi, me apaixonei por ela. A Bíblia diz: Deus mudou a sorte de Noemi, restaurou a esperança de Noemi. Ruth não abandonou ela. Glória a Deus que não abandonou, porque a perspectiva dela mudou ao longo da história. Quando veio os netos, quando a família se refez, tudo mudou. Mas eu vou te dizer, tem gente que pensa que o esgotamento vem só dos dias maus. Não, o esgotamento também vem dos dias bons. Você acredita que é possível se esgotar na fase de maior sucesso da vida? As pessoas não entendem isso. Tem gente que pensa que só o pobre tem isso. Não, lindo, o rico também tem. Aqueles que conquistam grandes feitos também têm. E se você não cuidar, se nós não nos cuidarmos, em qualquer momento a gente pode se esgotar sem saber. A Bíblia conta a história de um homem chamado Elias, que venceu os soldados, os profetas de Baal, na espada. Uma guerra que ninguém poderia dizer que alguém poderia vencer, e ele venceu. Só que quando a notícia chegou para Jezabel, Jezabel disse que ia matar ele. Um homem que venceu os soldados à espada morreu de medo de uma mulher e foi embora desejando a morte. Sabe o que é isso? Esgotamento. Esgotamento, lembra? Faz a gente olhar um gatinho e confundir com um leão. Faz a gente olhar um riacho e ver um mar tempestuoso. Não.
Comece a perceber os ruídos à tua volta. Comece a perceber os sintomas. Seja uma Ruth na vida de uma Noemi. E se você é uma Noemi, clame para que Deus envie uma Ruth. Mas não esqueça que a tua perspectiva vai ter que mudar. Você quer uma palavra para que isso aconteça? Eu vou perguntar. Você quer uma palavra para que isso aconteça? Você acredita que com um versículo é possível renovar a esperança? Que com uma palavra de Deus é possível restaurar a nossa fé? Eu vou dizer para você, a minha vida mudou com uma palavra na hora certa. E eu declaro que esta palavra encerra esse ciclo de esgotamento na sua casa, na sua família, na sua vida, na sua perspectiva e visão sobre si, sobre tudo, sobre todos, sobre Deus. Isaías capítulo 41, verso de número 10. Prepara. Sabe assim, se você está de cinto, coloca o cinto e amarra. Puxa o cinto. Se você está esgotado, segura na cadeira. Olha, presta atenção. Se você está vivendo isso, é para mim essa palavra. Diga dentro do teu coração: Deus, eu quero que seja para mim essa palavra. Senhor, eu quero que seja para mim. Eu sou o alvo. Então prepara. Não temas. Não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, sim. Eu te ajudarei, sim. Eu te sustentarei com a minha mão direita. Não aparecer no teu caminho, Noemi, não mude o teu nome para Mara, porque tu és agradável e o Deus de Israel é o teu Deus, e Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar. Teve momentos que eu precisava de uma Ruth, e a Ruth não chegou, mas teve que nos momentos mais difíceis não desamparou, que nos momentos onde toda a esperança se esvaiu, não foi embora. Eu agradeço a Ti, Jesus, porque eu só estou aqui hoje pregando a Tua palavra, porque o Senhor teve misericórdia de mim e transformou o meu pranto em alegria. Em Teu nome, Jesus, obrigado. E que da mesma maneira que isso veio sobre Noemi, assim também veio sobre Elias, quando ele estava na caverna e Deus entrou e disse: o que está fazendo aí, Elias? Sai da caverna, levanta, come e vai, porque o que eu tenho contigo é grande. Deus fala com você hoje: ei, sacode a poeira, levanta e se prepara, porque o melhor ano da tua vida só está começando. Jesus, Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu alento. Enquanto eu oro agora, Jesus, tem gente nos carros, em ônibus, na sala das suas casas, sentadas no chão, prostradas aos Teus pés, Jesus, chorando na Tua presença. Senhor, que um bálsamo do Teu Espírito Santo conforte agora,
console o coração dolorido, esgotado, e que tudo se faça novo, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você está aqui. Essa é a nossa última mensagem da série Maturidade. Agora, provavelmente, se Jesus não voltou, eu ainda não fui embora desse mundo, tem uma série nova nascendo. Mas hoje eu tenho uma oportunidade para você de ouvir algo que pode mudar a sua vida. Fique comigo até o final. Eu vou te pedir um favor. Se você não fez isso durante toda a série, eu vou ficar bravo com você. Curte o vídeo, comenta, não esquece de compartilhar e manda para todo mundo, tá bom? Já fez? Vamos pro vídeo, vambora. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 5, diz o seguinte: mais do que felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Verso 9 diz: mais do que felizes são os pacificadores, que eles serão chamados filhos de Deus. Verso 3 diz: mais do que felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Se eu pudesse dizer algo para você, que de maneira simples resumisse esses 3 versículos em uma palavra, eu poderia te dizer: é uma receita de felicidade para a nossa vida. É uma receita que dá muito certo quando eu entendo que eu sou feliz, muito mais do que feliz, quando eu sou humilde, quando eu não entro em contenda e quando eu pacifico as guerras. A vida é muito fácil, mas a gente tem um talento natural de querer complicar todas as coisas. Grandes tragédias nasceram em briguinhas idiotas, ridículas, mas porque não tinha alguém manso de coração, como não tinha alguém humilde para reconhecer que estava errado, mesmo talvez naquele momento não querendo fazer, ou alguém para pacificar. Começou ali uma guerra. Olha só, a gente está vivendo em um tempo onde todo mundo parece que está querendo brigar. Briga pro pau. Eu quero brigar. Parece que tem gente que acorda de manhã e liga o modo briga. Ele sai de casa para brigar. Ele já sai esperando alguém para fechar a frente dele, para dar o pau, para brigar, para buzinar, para falar. Tem gente que parece que vive assim dentro de casa, esperando um motivo para poder abrir a boca e brigar. É engraçado, mas as pessoas gostam de briga, né, gente? Você já viu que as pessoas gostam de uma treta? Quer ver na internet? O povo gosta de uma briga, quer ver? Todo mundo tem opinião formada sobre tudo. De repente todo mundo virou doutor de tudo, todo mundo sabe tudo e todo mundo tá certo. Já dizia uma frase: às vezes é melhor ficar em silêncio e as pessoas pensarem que você é ignorante, que você abrir a boca e todo mundo ter certeza. Mas não, a gente quer brigar, a gente quer ir para cima, a gente quer dar nossa opinião, a gente quer lacrar. E porque a gente está fazendo isso, a gente está ofendendo, brigando, machucando, coisas que seriam simples de resolver, porque o nosso coração está muito áspero. A gente está levando tudo para briga. A nossa funcionária que trabalha na nossa casa, com a nossa família,
que ajuda a gente. É uma menina maravilhosa, muito boa, muito calminha. Ela estava me contando uma história do apartamento que ela mora essa semana. Eu estava na mesa com ela, fiquei ouvindo ela contar assim. Ela falou o seguinte, que uma mulher no apartamento é tão ridículo que você estava querendo dormir. Aí tinha uma outra mulher que estava passando aspirador a 120 por hora dentro de casa no domingo. Aí ela mandou uma mensagem assim no grupo: olha, por gentileza, se possível, não liga o aspirador no domingo. Simples de resolver, né? A pessoa é humilde e liga e fala assim: olha, é verdade, eu não quero atrapalhar ninguém. Depois eu faço então. Passo uma vassourinha, resolvo, né? É simples de resolver, uma palavrinha. Aí a pessoa pegou, chamou no privado e falou assim: trate você de cuidar da sua vida. Eu trabalho 17 horas. Ninguém perguntou. Eu trabalho 17 horas. Ninguém vai mandar do que eu faço da minha porta para dentro. E da porta para fora você tinha que limpar melhor os corredores do prédio. Começou a misturar tudo, irmão. Simples de resolver. Era só dizer: ô, linda, desculpa, não vou fazer não. Você entende? Você entende que é simples de resolver a vida? É a gente que está carregando muito lixo dentro de nós, e que parece que o tempo todo a gente está querendo despejar em alguém. Meu lindo, pare de brigar, pare de chamar confusão para si. Aprenda a engolir em seco muitas das vezes, mesmo quando você queria explodir. Não precisa. Todas as vezes que eu evitei uma briga, eu consegui algo maravilhoso em troca. E às vezes foi só paz, mas valeu a pena. Deixa eu falar uma coisa, eu tô restaurando um Fusca meu. Então é já tudo para dar problema. Um Fusca é um carro que dá problema, né? É um carro antigo. Eu tô restaurando esse Fusca, realizando um sonho meu, do meu pai. Eu tenho alguém que está trabalhando na restauração do Fusca, que eu não vou mencionar obviamente quem. E eu funciono muito de madrugada. Talvez você vai se identificar em alguma dessas coisas. E eu comecei a ver negócio do Fusca de madrugada. Descobri que tem um site na internet que faz tudo 24 vezes as pecinhas do Fusca. Irmão, feliz demais eu tô. Eu fico vendo a lanterninha, o foquinho da lanterninha, a borrachinha do vidrinho, tudo novo. Fica lindo, fica um carro zero que dá problema. Fica maravilhoso. E eu estou restaurando o Fusca, e eu comecei a ver as peças e comecei a mandar para essa pessoa que está trabalhando na restauração do Fusca. A pessoa não respondeu, obviamente, eu mandei de noite, mas eu não estou ligando, estou mandando uma mensagem que a pessoa vê a hora que ela quer, né? Aí quando chegou assim no outro dia, a pessoa mandou uma mensagem para mim assim: Dave, assuntos de Fusca só no horário comercial. Não me mande mais mensagens fora do horário. Irmão, desceu o pau em mim. Só que, meu Deus, eu não liguei para ele, eu mandei uma mensagem, né? Ele podia abrir no outro dia, não tem problema, mas ele queria briga. Irmão, só que eu sou também sanguíneo. Eu já tô quieto. Vou ligar para ele. Irmão, quando eu fui ligar, o Espírito Santo falou assim: ei, pra quê? Irmão, eu ia ligar para ele assim: devolve meu Fusca então, deixa que eu cuido dele. Eu não te liguei, eu te mandei uma mensagem. Irmão, louco para brigar. Falei: não vou fazer. Ai, mas à vontade, mas não vale a pena. Ai, mas eu... Não, cala a boca. Irmão, 10 segundos que muda a nossa vida. É 10 segundos que muda a nossa vida. Vou matar o Fusca, o cara do Fusca. 2, 3, 4, aí vai parando. 5, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Sabe quando Paulo escreveu para Timóteo, ele escreveu 7 vezes: não entra em contenda, não vale a pena. Mas a gente quer brigar. E aí eu peguei, eu respirei, liguei para ele. Vou ligar para ele aqui. Irmão, vontade de xingar gigante, vontade de brigar gigantesca. Liguei para ele e falei assim: irmão, tudo bem? Tudo bem. Tem
Eu queria, na verdade, dar um soco. Oi, tudo bem? Então, liguei para pedir desculpa. Liguei pra pedir desculpa porque eu fiz errado de ter te mandado a mensagem à noite, tá? Só liguei para te pedir desculpa mesmo e dizer que eu não vou fazer mais. Aí o cara do outro lado da linha queria brigar, provavelmente. Ele falou assim: então me liga mesmo, tá? Irmão, desliguei o telefone, resolvi um problema. Passou uns dias, eu fui lá no lugar, encontrei ele, tô com ele. Ele disse pra mim: David, deixa eu te falar um negócio, rapaz. Eu te mandei aquela mensagem aquele dia porque eu tô com depressão e eu não tô conseguindo mais dormir à noite. Tô passando um processo muito difícil. Não pediu desculpa naquele dia, mas contou o que ele estava vivendo. Você entende? Às vezes a gente está lidando com alguém que está com um problema gigantesco, que está passando por uma crise terrível, mas a gente só vê o nosso lado. A gente quer brigar, a gente quer ofender, a gente quer mostrar que tem razão. Que coisa ridícula um pregador do evangelho ligar para alguém que estava com depressão e xingar ele. Pois é, ainda bem que eu não fiz. Irmão, quando ele falou que ele estava com depressão, peguei o telefone, liguei para um pastor que é uma referência, um homem de Deus, e que ele queria muito conversar com ele. Conectei as duas pontes. O tempo passou e essa semana eu encontrei ele e falei: irmão, vou te contar uma história que você não sabe. Eu queria ter te dado um soco naquele dia. Irmão, pediu perdão, vida que segue. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão o reino dos céus. Sabe, a gente nunca sabe com quem a gente está lidando. Às vezes aquela briga é só um resultado de um problema muito maior escondido dentro de casa. Mas essa mensagem não é para quem está lá fora e não está me ouvindo. Essa mensagem é para você agora. Não entra em briga. Você não precisa dar opinião sobre tudo. Você não precisa comentar em tudo. Você não precisa ter razão em tudo. Começa a aprender a exercitar, dizer: eu estou errado, eu preciso de ajuda, me perdoa, desculpa, eu sei, não vou fazer mais. Mesmo que dentro de você está assim: eu tô certo, eu nunca erro, eu perfeito, porque você não é bobão. Se você fazer esse exercício, você vai experimentar exatamente isso que a Bíblia diz: mais do que felizes. A Bíblia diz: como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas ao seu tempo. Até o tolo, quando fica em silêncio, se passa por sábio. Na geração onde todo mundo quer lacrar na internet, Deus deu palavra de vida para mim e para você. Chega de chamar briga para perto. Deus nos chamou para pacificar, não para guerrear. Inclusive, guerra que Ele já venceu. Senhor Jesus, nós oramos neste lugar, Pai. Como Tu és bom. Tu és o exemplo de pacificador. Tu és o exemplo de humildade. Perfeito, Jesus. Jesus, eu sei que isso é um exercício que a gente vai ter que fazer. Mas se for para ter mais paz, se for para estar mais perto de Ti, Jesus, a gente vai fazer, Pai. Mesmo que às vezes custe a nossa razão, mas a gente vai fazer. Em nome de Jesus, Pai. Chega de briga, chega de uma vida turbulenta por falta de humildade muitas das vezes, de reconhecer o erro, de se colocar no lugar do outro, de parar um pouquinho e analisar que dá para ser mais leve a nossa vida, Jesus. Pai, o Senhor é tão bom, mas a gente gosta de treta, Senhor.
Tira isso de nós, Jesus. Nos ensina a cada dia mais ser manso, humilde, puro de coração. A gente quer ser mais parecido contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículo de número 3 diz: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela eu me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque eu desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abraça. Eu me lembro que quando eu era menino, nós, os primos, a gente na igreja usava muito Cantares de Salomão para passar cantadinha para as meninas. A gente escolhia um versículo de Cantares, nem entendia direito, mas passava para as meninas. E eu, durante muito tempo, nunca parei para observar exatamente o que era o livro de Cantares e a profundidade do livro. Até que um dia eu estava pegando um voo, vindo para casa, e sentou um pastor do meu lado. E naquele dia, eu sou muito conversador, mas naquele dia, durante 1 hora de voo, eu não consegui falar absolutamente nada. E não é porque ele falava demais, é porque eu escolhi não falar. Eu escolhi ouvir. E durante 1 hora aquele homem falou para mim sobre vida com Deus, sobre secretos, sobre intimidade, sobre jejum, sobre oração. Enquanto ele falava para mim, eu dizia dentro de mim: eu vou pregar isso que ele está dizendo para mim. Eu vou pregar essa palavra. E eu me lembro que ele pegou esse texto de Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 3. E quando ele leu o texto para mim, eu falei: uau, eu preciso pregar essa palavra. E quando eu pensei isso no meu coração, que eu precisava pregar essa palavra, eu me lembro que ele disse para mim: pastor David, sabe qual que é o nosso problema? É que tudo aquilo que a gente ouve, a gente quer pregar. E eu falei: esse homem leu a minha mente. E eu fiquei com vergonha, e eu disse: como assim? Ele disse: nós temos o problema que tudo que a gente acha que é bonito, a gente que pensa que é para os outros. A gente já quer aplicar para os outros, a gente já quer falar para os outros, a gente prega para todo mundo. E esse é o panorama da nossa geração. A gente fala tudo para os outros. A gente lê um texto e a gente diz: uau, isso aí é excelente para postar no Facebook. A gente procura no Google textos para publicar no Facebook, textos sobre fé, sobre coragem, sobre vida espiritual, sobre vida com Deus, porque a gente sempre quer mostrar para os outros. Quando ele falou aquilo para mim, eu me lembro que dentro do meu coração eu comecei a chorar. E eu dizia dentro do meu coração: eu sou uma vergonha, Senhor, porque eu sou exatamente isso. Eu estou parando de viver a verdade da Tua palavra apenas para falar da realidade da Tua palavra para os outros. Os outros estão chorando, mas eu não estou vivendo mais. Eu não estou vivendo mais a realidade daquilo que eu estou ministrando para os outros. E sabe, é muito visível quando você fala de algo que você não compra, quando você tenta vender algo que você não consome, porque não há verdade quando não há experiência. É muito legal falar de coisas bonitas, mas são extraordinárias as coisas bonitas quando são a nossa prática. Eu me lembro que quando ele foi ministrando no meu coração, falando todas as coisas, falando que ele ficou 21 dias de jejum. Quando ele disse para mim: pastor, eu fiquei 21 dias no jejum, porque o meu filho falou para mim que eu não tinha moral de falar de jejum para ele. Eles são nos Estados Unidos. E o filho dele um dia chegou dizendo que ia fazer o jejum, que o filho de um amigo dele estava fazendo no colégio, que era do Ramadã, de 40 dias. Aí ele falou para o filho: filho, você não pode fazer esse jejum. E aí o filho olhou para ele e disse: pai, quem é você para falar para mim de jejum? O meu amigo pode falar, porque os pais dele jejuam, ele jejua, o senhor não. E aquilo arrebentou. E ele disse: então eu jejuei durante 21 dias. E eu escrevi um livro, 21 dias num lugar secreto. À medida que ele falava para mim, a minha vontade era descer daquele avião e ir louco para casa, me fechar no quarto e orar.
e conversar com Deus e viver aquilo que eu precisava viver. E hoje eu estou ministrando isso para vocês porque eu me escondi dentro de um quarto para descobrir o que isso aqui quer dizer. Sabe, a gente fala de vida com Deus, mas muitas das vezes nós não temos absolutamente nenhuma vida com Deus. É uma geração que diz que Deus é lindo, mas nunca contemplou a grandiosidade da glória dele dentro de um quarto, nunca chorou sem conseguir secar as lágrimas, nunca conseguiu viver aquilo que fala. E é por isso que é tão ralo, é por isso que é tão vazio, é por isso que não conquista ninguém. Agora, quando você fala de algo que você experimentou, a realidade transforma você primeiro. E quando você fala, não são só palavras, são vida fluindo através da nossa boca. Quando eu olhei esse texto, quando a noiva está dizendo para o amado: entre todas as árvores do bosque, tu és o meu amado. Sabe o que é isso? É alguém que tem olhos e vê, alguém que olhou e teve a opção de escolher. Ele olhou tudo, ela olhou tudo, e ela disse: eu sei o que eu quero, e o que eu quero é o meu amado. Sabe, a nossa geração é a geração que pensa que sabe o que quer, mas quando a gente sabe o que quer, as atitudes que vêm depois mostram isso. Porque a noiva diz: ei, tu és a minha sombra. E aí ela diz: debaixo dela eu me assento. Sabe o que é isso? Eu não olho de longe, eu não sou alguém que só contempla, eu sou alguém que experimento. Isso é top. Imagina, ela se assenta debaixo da sombra. Esses dias eu cheguei em casa e eu não estava sem chave, eu fiquei para fora de casa, e eu caminhei durante uns 7, 8 minutos no sol escaldante. E quando eu cheguei para entrar onde eu moro, estava fechado. E sabe o que eu procurei? Porque eu estava muito cansado, ofegante. Eu procurei uma sombra. E sombra é um lugar de descanso, de refrigério. Sombra é um lugar onde, se a gente se ausenta do sol, é onde aquilo que estava nos assolando não nos alcança mais. Nós precisamos viver isso. A gente precisa às vezes sair do ativismo de falar e falar e falar, e simplesmente se esconder debaixo da sombra do Altíssimo. Eu cansei de pegar mensagem de internet. Nós temos que se cansar disso. Mensagem que alguém já pregou, texto que alguém já escreveu. Não, a Bíblia diz que a noiva está dizendo: debaixo da tua sombra eu me assento, e do teu fruto que é doce eu me alimento. Não é fruto que alguém já experimentou, é um fruto que o amado dá na mão. Aleluia. É um fruto que vem do amado, ninguém viu, ninguém soube. Foi por isso que Jeremias 33:3 diz: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. E só sabe quem clamou, e só sabe quem se escondeu no secreto, e só sabe quem viveu para contar. E o mais extraordinário dessa palavra é porque ela, na sombra, a Bíblia diz que o noivo levou ela para a mesa do banquete. O fruto da sombra curou, o fruto da sombra trouxe paz. E ela diz, depois de tudo, ela diz: olha, eu estou desfalecendo de amor. Quando eu fui entender isso, eu descobri que desfalecer é morrer. Eu estou morrendo. Só que a palavra amor não é aquela do grego que a gente conhece, o eros, o filéu, o ágape. Aqui é o ahabab, que significa carência. Ela descobre que na sombra todas as carências delas são supridas pelo amado. Se você viver uma vida verdadeira com Deus, todas as nossas carências são supridas no amado.
Ele é o único que pode suprir a carência do coração do homem. É por isso que tem gente que tem tudo e no final da vida descobre que na verdade nunca teve nada, porque permaneceu carente até o final. É por isso que a gente ouve histórias de famosos milionários que diziam que eram felizes, no final se suicidaram, porque o dinheiro não preenche a carência, as mulheres não preenchem a carência, o sexo não preenche a carência do homem. A única pessoa que preenche o vazio, o eco da alma do homem está aqui. Aí a noiva diz: com a tua mão direita sobre debaixo da minha cabeça, com a tua mão esquerda me abraça. Ela descobriu que na sombra acontece algo que em nenhum outro lugar acontece. Secreto é lugar de intimidade, e nem tudo que a gente recebe vive na intimidade com Ele. A gente precisa contar.